com a certeza de que Jesus voltará nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar, como já está aí na descrição dos vídeos que estão sendo transmitidos, sobre o retorno do Filho de Deus. O tema é: o Filho de Deus retornará com grande poder e glória. E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no texto de Marcos, no capítulo 13, e nós estaremos lendo agora, neste momento, até o versículo 4. Hoje nós vamos tentar ler todo este capítulo, fazendo breves explicações de cada detalhe deste capítulo, para entendermos como será o retorno do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus retornará com grande poder e glória. Marcos, capítulo 13. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, não deixe de usar a sua Bíblia neste momento, porque nós leremos todo o capítulo e é importante que você acompanhe a exposição da palavra do Senhor em sua casa. E agora nós vamos ler até o versículo 4, que diz o seguinte: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Amém. Deus seja louvado. Até aqui por enquanto, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, aplica essas verdades em nossos corações, em nome de Jesus, e nos dê, ó Deus, anseio pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim colocamos nossas vidas em suas mãos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje em dia há muito sobre a vinda de Jesus e o Apocalipse. Na verdade, o termo Apocalipse é também utilizado como sinônimo do fim, como sinônimo da vinda de Jesus. E talvez, mesmo que você que esteja acompanhando nós aqui hoje pelas transmissões online, você não seja cristão, talvez você já tenha assistido a alguns filmes que falam sobre o fim na perspectiva cristã, como por exemplo filmes como Deixados para Trás, e até um que tem o nome Apocalipse, que é com o ator Nicolas Cage, entre outros. Contudo, hoje eu quero falar de maneira simples sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sem me basear em qualquer pressuposto que esteja nesses filmes. Inclusive, cremos bastante diferente do que esses filmes retratam a vinda do nosso Senhor. Então hoje eu quero analisar esse texto do capítulo 13 todo de maneira simples, para que os irmãos compreendam como será esse retorno do nosso Filho, ou do Filho de Deus, do nosso Senhor, para nos buscar. E então eu quero eliminar esse peso dessas interpretações tendenciosas do fim e explicar de maneira simples, que até alguém que nunca ouviu ou nunca leu sobre esse assunto possa compreender. Antes de nós entrarmos no texto, eu queria destacar 3 questões introdutórias. 3 coisas aqui antes de nós começarmos a analisar o texto. A primeira coisa é a verdade de que nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós, cristãos reformados, cremos que os últimos dias foram inaugurados no momento em que Jesus se ascendeu ao céu, isto é, no momento após ressuscitado, que ele foi para o céu e ali foi entronizado. Então cremos que aí, neste momento, se inauguraram os últimos dias. Paulo e os demais apóstolos, eles tinham essa convicção que eles já viviam os últimos dias. Inclusive, no texto de 2 Timóteo 3, 1 a 15, Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, ele diz: olha, nos últimos dias os homens serão escarnecedores, egoístas. E imediatamente no versículo 5, Paulo diz a Timóteo: fuja deles. Então Timóteo vivia o tempo dos últimos dias em que os homens eram escarnecedores e egoístas. Por isso que Paulo diz: fuja deles.
Portanto, nós cremos que Jesus já inaugurou os últimos dias e, juntamente com essa crença, nós cremos que Ele já reina nos céus. Muitas vertentes sobre o fim da nossa era evangélica, do mundo evangelical atual, acredita que Jesus ainda irá reinar, ainda será coroado. Inclusive, isso é refletido até em cânticos, aonde coloca a igreja o coroando. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus já está entronizado. E essa também é a garantia, nós vamos ver nesse texto, que podemos pregar o evangelho a toda criatura, como nós vimos na semana passada sobre este assunto. Jesus mesmo diz: todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então essa é a primeira coisa, já vivemos os últimos dias e Jesus já está entronizado. A segunda questão introdutória, agora já mais relacionada ao texto que nós lemos, está no fato que Jesus intencionalmente entrelaçou referências à destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, com a referência à segunda vinda no final dos tempos. Aqui nós temos então duas coisas acontecendo. Nós temos Jesus falando sobre algo histórico que aconteceu alguns anos depois da sua ressurreição e da sua ascensão, que é a destruição de Jerusalém, e depois refletindo também sobre o final do tempo, do final do mundo, a época do seu retorno, ele traz profecias quanto a este fim. Então observe que muitas pessoas não compreendem que esse texto está falando sobre essas duas coisas. Está entrelaçada essas duas coisas aqui, e eu quero esclarecer isso. E em terceiro lugar, a terceira questão introdutória é que o presente texto utiliza a figura de uma mulher em dores de parto. Então nós vamos ver, após de entendermos sobre a queda de Jerusalém e a destruição do templo, que existe o princípio das dores, é como se fosse o começo das dores do parto, e depois essas dores vão aumentando, e existe o ápice das contrações, aonde as dores já são ritmadas e com poucos minutos, que é aonde está mais próximo do fim, e então Jesus retorna. Então essa figura da mulher com dores de parto será muito importante para nós hoje. Então entenderam as três questões introdutórias? Primeiro, já vivemos os últimos dias e Jesus já está entronizado. Segundo, o texto que nós lemos entrelaça a queda de Jerusalém, que aconteceu 70 depois de Cristo, com o retorno de Cristo, que ainda não aconteceu. E terceiro, Jesus está usando a ilustração da mulher nas dores de parto aqui, e nós vamos então entender. A primeira coisa então, logicamente, que nós vamos analisar no texto é a profecia sobre a destruição do templo de Jerusalém. Isso nós já lemos, está aí nos versículos 1 a 4. Eu vou ler novamente. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! O templo a que o discípulo referia, aonde eles estavam, era o templo que foi construído no tempo de Herodes o Grande, e ele foi maior em glória, maior em tamanho do que o templo do próprio Salomão. O templo no período salomônico foi um templo gigantesco, maravilhoso, cheio de glória, porque era o ápice do reino davídico, da dinastia davídica sobre o povo de Israel. E então houve um segundo templo que foi mirrado, foi fraquinho, que foi o templo após o exílio. E após o exílio eles construíram um templo por causa da escassez dos recursos pequeno. Muitas pessoas choraram ao ver as bases do templo, os alicerces do templo, ao lembrarem da glória do templo de Salomão. Herodes, quando assumiu aquela região, ele era um governante designado pela própria Roma para assumir aquela região. Ele então decidiu construir um grande templo para conseguir a aprovação dos judeus. E ele fez uma obra extraordinária, gloriosa. E é isso que está sendo elogiado aqui. Um dos discípulos de Jesus, sem mencionar quem, vira para Jesus e diz: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, ele era profeta, ele foi o grande profeta que veio trazer a mensagem do Senhor. E aqui ele está trazendo não apenas a palavra do Senhor em tom de profecia, mas ele está falando de algo que ainda iria acontecer, porque como Deus, ele sabia de todas as coisas. Então ele diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada.
Então, em um outro momento, agora no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Jesus estava sentado com Pedro, Tiago, João e André, e eles lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas estiverem para se cumprir. Então eles estão perguntando aqui sobre a destruição do templo, e se nós utilizarmos o texto básico de Mateus capítulo 24, que é também uma referência a esse sermão profético do nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que eles também perguntaram sobre o fim dos tempos, o retorno de Jesus, quando ele iria instaurar então plenamente e efetivamente o seu reino aqui na terra, apesar de que ele já reina espiritualmente. Então Jesus vai começar a falar esses sinais agora como o princípio das dores. Antes disso, eu quero destacar aqui o quão terrível foi a destruição de Jerusalém e como Jesus ele profetizou com o máximo de detalhes. Flávio Joséfo, um judeu que era historiador e escreveu após a destruição, descreveu a destruição da seguinte forma: um dos soldados, sem esperar por ordens e sem ficar cheio de horror, por um ato tão terrível, mas movido por um impulso sobrenatural, pegou um pedaço de madeira em chamas e, içado por seus companheiros, lançou o terrível projétil e atirou através da janela dourada. Quando as chamas subiram, um grito tão doloroso quanto a tragédia saiu do meio dos judeus, agora que o objeto que antes tinham guardado tão cuidadosamente estava para ruir. O templo então pegou fogo, queimou todas as coisas. Joséfo ele vai contar que o ouro que estava no teto do templo caía em pedaço e entrava por causa do fogo, do calor, dentro das pedras, nas frestas das pedras. E então os soldados, para pilhar todo o tesouro, tirou todas as pedras do templo para conseguir tirar todo o ouro do templo, não ficando de fato pedra sobre pedra. Jesus ele falou exatamente o que iria acontecer. Mas entendam, nessa destruição não aconteceu apenas a destruição do templo, não apenas o templo foi destruído, mas Jerusalém toda. E Flávio Joséfo continua dizendo: enquanto o santuário queimava, nem misericórdia pela idade, nem respeito por posição social foram mostrados. Crianças e velhos, sacerdotes e leigos foram massacrados. Alguns historiadores estimam de 100 mil a 1 milhão de judeus foram mortos nessa destruição. Um cerco que durou 3 anos e foi feito por Tito, que mais para frente seria o imperador, mas nesse momento ele era general romano, general de seu próprio pai. Ele ordenou que a cidade fosse destruída e tudo foi acabado, foi tudo destruído. E aonde nós vemos mais detalhes sobre essa destruição? Jesus ele continua a descrição da destruição nos versículos 14 a 18. Se vocês observarem aí, os versículos 14 a 18 não estão falando sobre o fim dos tempos ou o momento da vinda de Jesus, está falando exatamente sobre a destruição de Jerusalém. Olha aqui que diz: quando pois virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha só: quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte para trás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não se suceda no inverno. Por que Jesus traz essas palavras aqui do versículo 14 a 18? Ele está falando exatamente da destruição. Aqueles judeus que estiverem na Judéia não voltem para Jerusalém, porque senão seriam mortos. Aqueles que estivessem no telhado, no eirado, não descessem em suas casas tentando resgatar as suas coisas, fugissem, porque senão seriam mortos. As grávidas, ai delas, porque não conseguem andar distâncias longas. E se no sábado então o judeu não poderia andar mais de 3 quilômetros no sábado, ai se fosse no dia de sábado, ai se fosse no inverno, difícil para fugir. Então Jesus está mostrando o quão terrível foi essa destruição. Esse sermão, ele aponta para a destruição do templo. Agora, o que para nós é relevante a destruição do templo? Deixa eu explicar para vocês.
A primeira relevância da destruição do templo está no fato de que Deus, o próprio Deus, está mostrando que um período se passou. Agora nós não adoramos mais em templo feito por mãos humanas, nós não adoramos numa casa feita de pedra, nós vivemos em um outro período. Uma época se passou, a antiga aliança se passou, agora nós vivemos a nova aliança no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a adoração agora é espiritual, não por meio de rituais de sacrifícios de cordeiros, de animais, mas é uma adoração que é feita por meio do Espírito Santo que nos move e que nos faz nos oferecer como sacrifícios. Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Um detalhe bastante interessante aqui é que nós nos tornamos o templo do Espírito. O templo não é mais as coisas, não é mais a casa, mas somos nós. Hoje há uma tendência muito ruim das igrejas evangélicas de tentar pegar elementos do Antigo Testamento e colocar no culto do Novo Testamento, no culto evangélico, no culto cristão. Isso está errado. É errado chamar o púlpito de altar. Altar era o lugar onde o cordeiro era morto. O púlpito é o lugar onde nós pregamos a palavra, não é um altar. É errado colocar dentro do templo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança se passou. E quem dirá vender a Arca da Aliança por R$200 cada? Aí é totalmente errôneo. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado de inserir elementos do culto do Antigo Testamento, incenso, arca, óleos de unção de todos os tipos, no culto do Novo, que é simples e que é feito por meio do Espírito Santo. Deus nos mostrou que isso acabou destruindo o templo, porque agora ele não vai adorar, como ele disse para a mulher samaritana, não é nem no templo, nem no monte, mas é em todo lugar, em espírito e em verdade. Agora, outra coisa relevante para nós nesse texto é que há uma conexão entre a destruição do templo e os últimos dias. Como eu já disse antes, nós já vivemos os últimos dias. Nós já vivemos, então, esses dias que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E os sinais que nós vamos ler a partir de agora, eles se inauguraram então com a ascensão de Jesus e são evidenciados com a destruição do templo. E utilizando a ideia da mulher com dores de parto, esses sinais eles vão aumentando à medida que se aproxima do período de Jesus. E eu quero utilizar essa ilustração agora para apontar esses sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos então é o princípio das dores. Então, o primeiro ponto do sermão nós falamos sobre a destruição de Jerusalém e do templo. O segundo ponto do nosso sermão nós vamos falar agora sobre o princípio das dores. Versículo 5 a 13. Diz assim: Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos e em vários lugares também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governantes e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Eu inverti a ordem aqui, e joguei o versículo 10 lá para o final, depois vocês vão entender. Então, aqui nós temos o princípio das dores. As primeiras dores de parto, os primeiros sinais. E quais são os primeiros sinais? O primeiro destacado aqui é o sinal do falso profeta, isto é, dos falsos ensinamentos.
Falso profeta aqui não é apenas aquele que tem uma instituição religiosa por trás dele, é qualquer ensino que seja contrário às Escrituras Sagradas. Isso também está sendo destacado as filosofias humanas, como por exemplo, na época de Paulo e dos apóstolos, eles combatiam o gnosticismo, eles combatiam o epicurismo, eles combatiam o estoicismo. Então, falso profeta é todo aquele que tem um ensino falso, um ensino contrário às Escrituras Sagradas. E Jesus diz: olha, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E mais adiante, no versículo 21 e 22, ele diz também: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando até sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Logicamente é impossível enganar os próprios eleitos, mas iria aparecer falsos profetas, e esses falsos profetas teriam até poder de operar sinais. Claro que esses sinais, esses prodígios aqui, são sinais falsos, ou são sinais defeituosos, não são os sinais e os prodígios, os milagres perfeitos que o nosso Senhor Jesus Cristo opera, são sinais defeituosos, com a tentativa única de enganar. Esses sinais vêm pelo poder que ainda restou a Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz e já está aprisionado, mas está aprisionado como em uma corrente, e sobra uma fagulha de um miserável poder, e ele tenta ser igual a Cristo, ele tenta enganar os irmãos, ele tenta por meio de prodígios e sinais enganar os próprios eleitos, mas os seus prodígios são falaciosos, são mentirosos, são defeituosos e nunca se compara. Mas, entenda, meus queridos irmãos, haverá falsas doutrinas. Nós vivemos numa época que as falsas doutrinas têm se aumentado em muito, mas entendam também que Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos já enfrentavam as falsas doutrinas, já enfrentavam os falsos apóstolos, os judaizantes, os que seguiam o gnosticismo, os epicureus e tantos mais. Mas quanto hoje nós temos de falsas doutrinas? Quanto hoje nós temos nesse universo evangelical? Cada um pregando uma coisa diferente e ninguém seguindo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, sem base, cada um se apoiando na sua própria revelação que recebeu, e sempre uma heresia começa com uma revelação que recebeu de Deus fora do período das Escrituras Sagradas. Que tristeza isso. Observe que também o princípio das dores, as primeiras dores do parto, são apresentadas a nós com as guerras, as catástrofes e as misérias. Nos versículos 7 a 9 nós vemos isso. Nós vemos guerras e rumores de guerra, nós vemos terremotos e também fomes, e aqui Jesus diz que isto é o princípio das dores, o princípio das dores do parto. Os discípulos sofreram essas coisas. A história da nossa era cristã é a história de guerras, de invasões, os bárbaros invadindo o ocidente, os godos, os visigodos, guerra de 100 anos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, fomes e mais fomes. Nós temos também pandemias e por aí vai. Tudo isso é o princípio das dores, sinais que nós já vivemos o fim. Entendam que à medida que mais se aproxima a hora do parto, mais esses sinais se intensificarão. Um outro sinal do princípio das dores é a perseguição dos cristãos. Dos versículos 9 a 13, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos trazer a perseguição dos cristãos. Ele diz: olha, vocês estão sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais. Ele diz que quando entregar no tribunal, não se preocupar com o que iria falar, porque o próprio Espírito Santo ajudaria na defesa. Mas nós sabemos que mesmo o Espírito Santo ajudando na defesa, como foi o caso de Estevão, e que defesa, que pregação maravilhosa do Evangelho. Leia o livro de Atos, meu querido irmão, e veja o primeiro mártir da fé, Estevão, no seu testemunho maravilhoso. E ele pregou o Evangelho com poder, e ele viu os céus abertos. E sabe o que ele viu? Cristo assentado no trono, à direita do Pai. Cristo reina, meu irmão. Não caia na besteira de pensar que ele não reina.
Ele está entronizado. Então ali, Estevão falou do Evangelho movido pelo Espírito Santo, mas foi entregue à morte, foi apedrejado. Então haverá morte, haverá ódio, e a perseguição começou já com os apóstolos, e até hoje nós temos os cristãos sendo perseguidos. Irá se aumentar, meus irmãos, à medida que se aproxima do fim, se aumentará. Mas também no princípio das dores nós temos o cumprimento da evangelização mundial, e esse é um sinal muito importante, porque é o sinal da virada, é o sinal que faz com que deixa de ser o princípio das dores para ser o momento do parto imediato. Porque quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, como diz lá em Mateus 24,14, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E olha, meus irmãos, o Evangelho está sendo pregado, mas ainda existe mais de 3.000 povos não alcançados, 3.000 nações, 3.000 etnias que nunca ouviram falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dados você pode encontrar, por exemplo, numa missão bastante importante e relevante, Missão Portas Abertas, que tem um site que fala sobre as missões no mundo, inclusive as perseguições do mundo. E olha, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, inclusive para abreviar os dias para a vinda do nosso Salvador. Amém. Observe também que a evangelização só é possível porque Jesus foi entronizado no céu. Mais uma vez a ênfase que ele já reina. Lá em Mateus 28, 18 a 19, um texto paralelo com o texto que pregamos na semana passada, é dito: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. A razão dos discípulos poderem ir ao mundo, pregar o Evangelho e fazerem discípulos de todas as nações, está no fato de que toda autoridade foi dada a Jesus. Quando ele morreu, ele recebeu o direito, a dignidade e a legitimidade de salvar pecadores de todas as nações, apesar dos seus pecados, porque ele pagou o preço da justiça, pagou o preço dos seus pecados. Então por isso ele reina, e é somente através da autoridade, do poder, da legitimidade que ele conquistou na cruz, que nós podemos ser salvos. Uau! Então o Evangelho é pregado a todas as nações, então virá o fim. Vamos ver agora, o último ponto desse sermão é as dores de parto e o retorno de Cristo. Olha só, eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero ler aqui o versículo 19, que diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Aqui ele não está falando mais sobre Jerusalém, sobre a destruição do templo. Aqui ele está ecoando o final dos tempos, ele está entrelaçando as duas coisas aqui. Como você olha para um monte no horizonte, para a serra no horizonte, você vê vários montes parecendo que um está perto do outro, mas quando você vai a caminho deles, você percebe que eles estão distantes, às vezes quilômetros, 10, 15, 20, 30, 40 quilômetros, mas num olhar no horizonte, parece que estão todos pertinhos. Então é isso que está acontecendo aqui. Jesus falou da destruição de Jerusalém, agora ele está falando sobre o final dos tempos. E ele está falando que aqueles dias, quando estiver se aproximando do fim, haverá uma tribulação maior do que todas as outras, que certamente não é a pandemia do Covid. A pandemia do Covid é um sinal sim dos últimos dias, mas ainda é o princípio das dores. Essa tribulação aqui será infinitamente mais terrível, será grande, maior do que todas as outras, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora nunca jamais haverá. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo nos revela que junto com essa grande tribulação haverá também uma apostasia mundial. O que é a apostasia? Um abandono generalizado da fé, quando o mundo inteiro rejeitará a fé. Terá a igreja, os remanescentes fiéis? Terá sim, mas será um número extremamente reduzido. O que me evidencia é que ainda estamos vivendo o princípio das dores, e não as dores de parto no seu último momento, porque hoje as pessoas estão sedentas. Um exemplo é essa live que nós estamos fazendo e vocês acompanhando. Nós temos cerca de 300, 400 visualizações durante a semana dos nossos cultos. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir o Evangelho, e este é um sinal que ainda não chegou o período do parto, o período mais tenso da tribulação.
Então a apostasia mundial e o aparecimento de um homem chamado homem da iniquidade, homem da perdição, o anticristo, a besta, qualquer nome que você quiser dar para este homem, que dominará o mundo e fará com que o mundo o adore. Isso nós também não estamos vendo ainda, mas vai chegar esse dia. E Jesus continua, versículo 23: estais vós de sobreaviso, tudo que vos tenho predito, mas aqueles dias, olha, mais sinais exatamente do momento das dores de parto, do momento exato do parto. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui nós temos vários sinais bastante diferentes de todos os outros que vieram. Sinais nas estrelas do céu, sinais no sol, sinais na lua, que demonstram que naquele exato momento é o exato da vinda de Jesus Cristo. E então Jesus virá sobre as nuvens, versículo 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia. Meus irmãos, observe aqui a ênfase que Jesus virá com grande poder e glória. A ênfase de todo o livro de Marcos, que nós estamos falando nesses últimos 3 meses, é que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o poderoso Filho de Deus, que se encarnou, que se humilhou, que morreu, mas não deixou de ser o poderoso Filho de Deus. Agora nós vemos a cena onde que ele vai retornar triunfante, glorioso, para trazer efetivamente em plenitude o seu reino, com grande poder e glória. O Filho de Deus retornará com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos. Isso é o arrebatamento. Não vai ser um sumiço de pessoas, vai ser um ajuntamento de pessoas. Por isso que nós não cremos naquilo que está naqueles filmes que eu citei na introdução desse sermão, porque os anjos nos ajuntará para estarmos com o Senhor. Nessa semana eu estou expondo pela manhã nas nossas devoções diárias em áudio a carta de Tessalonicenses. Nessa semana nós vamos chegar em Tessalonicenses 5, que fala exatamente do arrebatamento, e lá eu vou explicar como não é um sumiço de pessoas. Se você que nos acompanha, você não recebe os nossos áudios, deixa o seu telefone aí no comentário, para que eu possa adicionar você, para que você possa receber os áudios de devoções. Todos os dias eu envio uma devoção, seguindo a leitura do texto de 1 Tessalonicenses, e eu vou explicar exatamente esse texto. Bom, aqui no final então do capítulo 13, já partindo para a conclusão, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo concluindo toda essa história com uma parábola, a parábola da figueira, exortando aqueles irmãos à vigilância. Nós temos duas coisas aqui. Primeiro, no versículo 28 a 32, a exortação à confiante expectativa de que as palavras de Jesus se cumprirão. Eu vou ler apenas o versículo 31, onde Jesus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está alertando os seus discípulos, dizendo: estas coisas que eu predisse vai acontecer. E de fato aconteceram. 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída exatamente como disse Cristo, como ele predisse, e certamente o seu retorno, a sua segunda vinda também vai ser exatamente como o seu ensino. Então, meus irmãos, nós precisamos ter confiante expectativa de que as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo se cumprirão, e não falha, e não se tardará em se cumprir. Aleluia. Como também, na segunda parte dessa parábola, nós vemos Jesus exortando a vigilância. No versículo 33 ele fala: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E mais à frente, no último versículo, ele diz: o que porém vos digo a todos, vigiai. Vigiar aqui é estar ciente dessa realidade espiritual, é não dormir, é não estar embriagado, é ter prudência no agir, é continuar firme no Evangelho,
é ser fiel até a morte para receber a coroa da vida, é continuar mantendo o testemunho e não se embriagar com este mundo e com o amor deste mundo, não se desviar dos caminhos do Senhor, é continuar firme na fé e na esperança de que Jesus retornará. Então, meu irmão, vigie em nome de Jesus. Para concluir e finalizar, eu quero trazer ainda 4 implicações práticas, básicas, e nessas 4 implicações nós finalizaremos o sermão dessa noite. Primeira coisa, não podemos colocar a nossa confiança neste mundo. Não podemos colocar a nossa confiança nas instituições deste mundo, nem nas magníficas construções. Os discípulos olharam para o templo e disseram: que templo, que pedras! Mas tudo isso passará, não ficará pedra sobre pedra. Ó, meus irmãos, hoje nós construímos coisas mais grandiosas do que aquele templo ali no período dos discípulos, no período de Jesus. Nós temos grandes corporações, grandes nações, mas tudo passará. O próprio Covid nos mostra a nossa fraqueza, como somos pequenos, como um pequeno vírus pode destruir a paz de um mundo que se achava arrogante e prepotente. Então não coloque a sua confiança neste mundo. Como também é certo que Jesus, e em segundo lugar, é certo que Jesus voltará, pois ele cumpre suas palavras. Então, meu irmão, a cada momento que nós vivemos está mais próximo do fim. Isso deve ser motivo de alegria, pois nós que somos verdadeiros cristãos, não temos o que temer. Meus irmãos, infelizmente, nós vemos uma igreja que não quer que Jesus volte. Nós vemos uma igreja que deseja viver este mundo e desfrutar desse mundo até quando der. Esse não deve ser o nosso sentimento. Estamos mais próximos do fim e precisamos desejar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso deve ser motivo de alegria em nome de Jesus. Como também, em terceiro lugar, a confiante expectativa e a vigilância diária deve ser o nosso feijão com arroz da vida cristã. Nós precisamos tomar cuidado, meus queridos irmãos, com a embriaguez deste mundo. Precisamos tomar cuidado, meus queridos irmãos, com o amor a este mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Precisamos viver unicamente para a glória de Deus. E por último, para encerrar, nós não podemos esperar a vinda de Jesus Cristo sentados. Isto é, não podemos esperar a vinda de Jesus de maneira passiva e preguiçosa. Devemos pregar o Evangelho, cumprindo o nosso chamado, mesmo que venha a perseguição. Aliás, se nós não estamos sendo perseguidos enquanto igreja do Senhor, se não nos custa nada o ser igreja do Senhor diante deste mundo corrupto, corrompido, que jaz no maligno, existe algum problema no nosso testemunho, existe algum problema na nossa fé e no nosso Evangelho. Então, meu querido irmão, pregue o Evangelho. Nós precisamos entender que esta é a nossa missão. Jesus cumpre a missão de resgatar a muitos por nosso intermédio, como aprendemos na semana passada. Precisamos pregar, e se não estamos sendo fiéis, precisamos nos arrepender e nos voltar ao Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu irás. Então subiremos
nesta passagem, esses dias de pandemia, mas também, ó Deus, abrevie, ó Deus, esses últimos dias que já estamos vivendo, e venha, ó Pai, que nós não venhamos a ter ânimo dobre, que nós não venhamos, ó Deus, a desejar mais este mundo do que a sua volta, do que a sua glória, do que a paz que nós teremos na eternidade. Que nós possamos ter o mesmo desejo de Paulo, ao dizer que tem vontade de partir e estar com Cristo, e ao mesmo tempo ao dizer, ó Pai, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que nos será revelada na eternidade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, o teu povo, e encha-nos do teu evangelho, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito seja sobre vós, povo do Senhor.